Amém. Agora, com a Bíblia aberta, vamos proclamar a palavra de Deus, que diz assim: o bom pastor. Em verdade vos digo, quem não entra pela porta no aprisco das ovelhas, mas sobe por outra parte, é ladrão e salteador. Mas quem entra pela porta é o pastor das ovelhas. A este o porteiro abre, e as ovelhas ouvem a sua voz. Ele chama as ovelhas pelo nome e as conduz à passagem. Depois de conduzir todas as suas ovelhas para fora, vai adiante delas, e as ovelhas seguem-no, pois lhe conhecem a voz. Mas não seguem o estranho, antes fogem dele. Porque não conhecem a voz dos estranhos. Jesus disse-lhes esta parábola, mas não entendiam do que ele queria falar. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus amigos, minha irmã, meu irmão, essa é uma passagem conhecida, Bom Pastor. Engraçado, eu já preguei muitas vezes com ela, já rezei muitas vezes, mas certa vez eu fiz uma viagem. E nessa viagem, lá para o sul, aqui em Goiás, não é tão comum a criação de ovelhas, mas lá no sul é. E eu estava com a minha esposa, com a minha mulher, a gente estava fazendo, inclusive nós estávamos em oração, a gente estava fazendo um caminho. Naquela região ali de Gramado, tem um caminho que as pessoas fazem, um caminho de graça. E nós fomos lá rezando o terço. E, em um determinado momento, eu parei o carro, e é de carro que a gente faz esse caminho, e eu vi um pastor com as ovelhas. E eu achei fantástico, porque eu não tinha tanta essa experiência. Ele estava com as ovelhas todas, assim, não sei se a ovelha pasta, mas as ovelhas estavam lá em volta, pastando. E, de repente, eu escutava ele falar alguma coisa, estava longe, eu via de longe, assim, a cena. Ele falava, vinha uma e entrava lá no aprisco, né, na casinha delas. Ele falava de novo, vinha outra, ele chamava pelo nome. E elas foram entrando uma a uma. Eu achei o máximo, eu achei lindo. E eu lembrei nesta hora dessa palavra. E fiquei tocado. E falei, meu Deus, que lindo vai ser o dia que o Senhor chamar pelo meu nome. Não sei se você já foi nessas celebrações de Ezequias, tem uma oração que fala que Deus chama pelo nome. E eu falei, meu Deus, olha, eu quero que o Senhor chame meu nome direitinho. E eu quero estar pronto para responder e para encontrar, ir lá e ficar na minha casinha, da forma que precisa. É engraçado eu falar isso, porque eu quero viver muito, você também, mas o resultado da nossa vida vai ser de acordo com a nossa vida, depois da vida, após a nossa morte, vai ser de acordo com a nossa vida, as decisões que tomamos hoje, a forma que fazemos hoje. E Deus nos chamará no momento certo, mas ainda agora Ele nos chama, Ele nos exorta, Ele nos orienta, ao mesmo tempo que os inimigos de Deus, ou o inimigo de Deus também nos chama, nos exorta, nos incomoda, nos confunde, faz barulho o tempo inteiro no nosso ouvido, para que a gente não perceba o caminho certo que temos que trilhar. Em verdade vos digo, quem não entra pela porta do aprisco das ovelhas, mas sobe por outra parte, é ladrão e salteador. O inimigo quer roubar as ovelhas do pastor. O inimigo, ele quer tirar você do caminho, ele quer colocar você noutro aprisco. Mas Deus é pastor, Deus cuida de você. Mas muitas vezes você não entende a certa energia que ele precisa colocar, a força com que ele fala. Às vezes até grita, mas você sabe que é Ele, você conhece a voz de Deus. Eu estou dizendo isso porque muitas vezes nós somos rebeldes com o nosso pastor. E a palavra de Deus é clara, Ele chama as ovelhas pelo nome e as conduz à pastagem. Depois de conduzir todas as suas ovelhas para fora, vai adiante delas e as ovelhas seguem-no, pois lhe conhecem a voz, mas não seguem o estranho, antes fogem dele, pois não conhecem a voz do estranho. Jesus disse-lhes esta palavra, mas não entendiam do que ele queria falar. Porque, às vezes, nós não percebemos como Deus fala conosco e nos confundimos. Confundimos a voz de Deus com a voz do outro. Hoje nós somos chamados a ter muita atenção com o nosso pastor,
a ter muita atenção com o que estamos fazendo, pelos caminhos que estamos trilhando. Se estamos, de fato, seguindo o pastor que vai à frente com o cajado. Essa passagem, João 10, é muito rica, muito bonita, e aqui tem outras figuras. E ele fala sobre a porta, ele fala sobre o pastor que dorme com as ovelhas, que elas o conhecem até pelo cheiro, pela intimidade que tem com o pastor. Deus quer ter conosco essa mesma intimidade. Deus quer ter com você essa afinidade, para que você saiba exatamente para onde você está indo e para onde você deve ir. Deus quer ter esse carinho, esse cuidado do dia a dia. Hoje, talvez você possa fazer uma reflexão profunda se o caminho que você segue realmente é o caminho que vai te levar para o aprisco ou que vai te levar para fora dele. Se quem você está seguindo é o pastor, dono das ovelhas, ou se é o ladrão que está espreitando o momento certo de te desviar do caminho. Porque às vezes nós fazemos isso de forma enganada. Às vezes você está seguindo alguém acreditando que ele te leva para o bom caminho, mas não leva. Não leva. Como fazer então para discernir? Ora, a própria palavra, ela nos dá todos os sinais necessários. Fique atento aos sinais. Fique atento aos resultados, aos frutos. Você conhece a árvore pelos frutos. Fique atento. Fique atento ao que o Senhor vai realizando e mostrando a cada momento na sua vida. Agora nós vamos orar, clamando a Deus que nos dê essa segurança no caminhar, que nos dê essa segurança de seguir firme, seguir em frente. Senhor Jesus, nós te louvamos, nós te glorificamos e nós reconhecemos o Senhor como o verdadeiro bom pastor. Mas eu te peço agora, meu Deus, a graça de ser uma boa ovelha, de seguir da forma que eu preciso seguir, de acolher como eu devo acolher, de fazer a minha parte, Jesus, como eu devo fazer. Nós te louvamos, Jesus, nós te glorificamos, porque és o nosso bom pastor. Ajuda-me, Senhor, ajuda-me a ser uma boa e verdadeira ovelha, para que, quando o Senhor chamar meu nome, eu vá correndo para a minha casa, para o meu lugar no aprisco. Bendito seja, Senhor. Amém.